Galera, já começando aqui o nosso segundo app, 4C Educação, voltamos com o podcast. Primeiro app foi com o Solar Investimento, mas hoje eu quis fazer algo diferente, chamar o time, né, que faz parte, não tá todo mundo aqui porque tem uns mentores, tem uma galera que tá pelos bastidores e não dá para colocar todo mundo aqui para fazer uma entrevista, mas acho que o objetivo desse podcast é apresentar um pouco do que a gente faz, né, na parte de entrega, e tem aqui um pouco da galera que é responsável pelos novos clientes, que é a parte comercial, é um pouco do que a gente faz no dia a dia. E senhores, já quero deixar um recado aqui, primeiro podcast já teve uma audiência boa, mas pode melhorar, compartilhe, curta, a gente está criando conteúdo para levar a informação da melhor forma possível e o principal, né, fazer você conhecer um pouco mais sobre esse mercado que cresce todo ano, que é o mercado de energia solar, e a gente como 4C, uma empresa que ajuda as outras empresas a crescerem. Então, sejam muito bem-vindos a esse app, sejam muito bem-vindos aqui o time da 4C, que esse app perdure, né? Que vocês continuem aqui dentro também, amém, né? Amém. Pelo amor de Deus. Então, a gente vai começar aqui, galera, para vocês entenderem. A gente tem um time comercial, Thiagão aqui, que é meu braço direito, esquerdo, dentro da operação de entrega. A gente vai estar trocando uma ideia assim, mas o objetivo é vocês conhecerem um pouco do time, os meninos terem cortes pro Instagram também. Gilvander precisa, senhores, entendeu? Gilvander precisa, ele tem, sabe, muito vídeo para postar, então a gente vai estar construindo esse momento para ele aqui também, né, Vana? Com certeza. Mas, galera, acho que a gente tem um pessoal que está mais tempo, o Thiago vai fazer um ano de jornada comigo aqui, alguns estão chegando, como o Lucas, né? O Gil já também chegou no final do ano passado, o Jonathan está desde setembro do ano passado, a gente está construindo uma história, e eu fico muito feliz de estar construindo junto com vocês, porque alguns aqui são, na verdade todos são amigos, alguns há muitos anos, outros recentes, né? E dentro dessa jornada, não dá para construir isso sozinho. A 4C tem se tornado referência, a 4C tem construído uma marca com força, com nome, né? E as pessoas em volta da gente têm comentado tudo que tem acontecido. Os nossos clientes têm testemunhado coisas do que eles têm aprendido com a gente. E eu quero mostrar duas áreas hoje aqui no podcast. Não é só a área da venda. A gente vende, a gente tem a pegada de venda, mas a gente também tem a pegada do entregável. O quanto o vendedor ele tem que ser participativo com o cliente até o fim. Porque o nosso objetivo é ter uma quantidade de clientes ativos dentro da nossa carteira, mas é esse um número mágico. A gente acredita num número mágico, onde esse cliente ele vai passar 2, 3, 4, 5 anos de jornada com a gente dentro da 4C, evoluindo, crescendo, estando em comunidade, aprimorando muita coisa, e esse é um dos meus valores, né? O nosso cliente está satisfeito com tudo que ele vivencia aqui dentro, ele também ter oportunidade de melhorar aqui os processos, de colocar ideias também aqui dentro para a gente evoluir como profissional e como empresa. Mas o meu papel aqui hoje é de host, é de trocar ideia, é de conhecer o time, vocês conhecerem um pouco do time da 4C, esse é o meu objetivo, e eu quero ter oportunidade de tempo em tempo, os líderes terem a oportunidade de estarem falando aqui, que a gente já sabe como é a minha jornada aqui, correria. E esse podcast é em Foz do Iguaçu, senhores. O outro foi em Rio Verde, esse está sendo aqui em Foz, talvez vai ter outro em Curitiba. Vamos ter uma jornada de vários podcasts em vários lugares, que é esse o nosso objetivo. Mas começando, vou chamar aqui o Thiagão para ele se apresentar, falar um pouco. E aí, Thiago, queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, sem falar de 4C. Quem é o Thiago sem o CNPJ? Pera aí, pô. Eu tô 24 horas por dia trabalhando. Não, tu tem que saber falar de ti sem falar do CNPJ, pô. Então, eu sou o Thiago, sou de Salvador, Bahia, torcedor apaixonado do Esporte Clube Bahia, e o que eu mais gosto de fazer é trabalhar. Não tem como, não dá pra falar de mim sem falar de trabalho, porque tem sim. O tempo todo é pensando no que a gente pode fazer para melhorar aqui dentro e o que a gente pode fazer para melhorar a operação dos nossos clientes. Então, não sei, cara, o que é que eu posso falar. Casado com a Bruna. Casado com a Bruna. Tem que falar, mano, tem que saber falar disso. Depois tu fala do trabalho, senão tu tem problema em casa. Esse vai ser o problema que tu vai ter em casa. Sabe bem como é. Não, mas de boa. Vamos lá.
Thiago, viciado em futebol, torcedor do Bahia, viciado em Fórmula 1. Gosto muito também de estudar, trabalhar, é bastante legal. Mas, parando pra falar de mim aqui, cara, tipo... Pô, não sei, não veio nada. Se você Senhoras e senhores, isso não vai ter corte nem edição, isso é ao vivo e a cores. É isso. Não sei o que falar. Não, mas... o que é que eu vou falar de mim sem trabalho, velho? É o cara que vive pelo trabalho. Thiagão, eu acho que vou entrar numa outra linha aqui de Seara. Se o Thiago não conseguiu falar dele, senhoras e senhores. A gente tem que fazer uma ajuda, Jonathan. A gente precisa que esse é o personagem tá ali. Vamos trabalhar isso, Vamos Jonathan? trabalhar isso. Vamos, pra ele conseguir falar dele, ele conseguir se vender bem. E, Thiagão, mas aí são quase um ano, agora em maio, final de maio, a gente completa um ano de jornada aqui. O que fez o Thiago sair da Bahia, de Salvador, largar uma jornada que você estava construindo? Você já tinha uma jornada no Solar, já tinha uma experiência já tinha uma vivência. O que fez você enxergar a 4C como um objetivo dos teus valores pessoais? Saca? Porque isso vai agregar na primeira pergunta que tu não conseguiu responder. Essa vai ficar até mais fácil, porque vai envolver trabalho. Aí vai... Que fez o Thiago sair de Salvador, Bahia, para ir para Curitiba, Paraná e rodar o Brasil visitando empresas? Cara, na verdade, eu sempre fui muito empreendedor. Vi meu pai a vida inteira em Braskem, Petrobras, trabalhando o tempo todo, e eu não via meu pai quando era guri. Aí, desde sempre, eu tive pra mim a ideia de que eu só iria trabalhar numa grande empresa se ela fosse minha. Tanto que todos os empregos que eu tive, eu, em algum determinado momento, me tornei sócio da operação. Então, antes eu tinha ali uma concessionária, que era até um negócio de família. Nessa aí já consegui, fazer alguns trabalhos bem legais ali no ramo automotivo. Mas no final de 2022 para 2023, eu recebi um convite para participar de uma agência de tráfego pago focada 100% no mercado solar. Eu entrei ali para ser BDR, fazer prospecção ativa, só que eu falei, já sou closer em outra agência, por que eu vou fazer só prospecção ativa aqui? Aí eles falaram que não tinha demanda. Nessa, eu comecei a gerar demanda sozinho, o suficiente para lotar a agenda do outro pessoal que estava fazendo trabalho de closer, até a necessidade surgir de eu virar closer também. Logo em seguida, me tornei o diretor comercial e sócio da empresa. Quando eu cheguei lá, a gente tinha atendido em torno de 40 integradores e já se considerava especialista. E em 2 anos e meio para 3 anos que eu passei lá, eu me apaixonei pelo setor, gostei muito de trabalhar no solar e ver que, se você faz um pouquinho melhor do que o básico, você se destaca muito bem. Nessa jornada de 3 anos ali, eu saí de 40 clientes atendidos para mais de 500, tanto no Brasil quanto em Portugal, só que eu estava sentindo que estava batendo no teto ali, não tinha mais para onde crescer tanto assim. Porque no tráfego e ali naquela parte de treinamento comercial que a gente fazia bem limitado, não tinha como escalar tanto assim aquela operação. E aí, num evento em Floripa, um evento até da Pieta, se não me engano, foi um Summit Solar, conheci o Yuri através do pessoal da Groner, e aí a gente começou a trocar ideia, estava surgindo ali a ideia de 4C Educação, ele já estava ali sozinho, executando comercial, criando produto, fazendo entregável. Eu falei, peraí, tem uma oportunidade aqui de dar um salto muito maior do que eu poderia fazer dentro da própria Bus. E eu comprei a ideia, cara, eu estava sentindo que eu estava no meu teto ali, e a gente tinha a possibilidade de chegar num nível muito maior de integradores, um nível muito maior de gestão. E quando eu percebi que eu tinha a oportunidade de aprender com esse moço aqui todos os dias, eu larguei tudo que eu tinha ali para fazer, me mudei para Curitiba, saí de Salvador de frente para o mar, para passar frio, ficar ali sozinho, desesperado, enquanto o Yuri tá viajando e criando produto, desenvolvendo coisa. E caraca, uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito aqui em toda a vida é esse primeiro ano de 4C. Porque quando eu cheguei, o Yuri estava criando produto, vendendo, viajando, fazendo entregável. E a gente teve que se adaptar para aprender muita coisa ali sozinho, praticamente. E aí, ver o que a gente conseguiu construir até agora é muito legal. Me deixa muito feliz, de verdade. Boa, show de bola, cara. Emocionante, cara. Caiu um cisco aqui no olho do Jonathan. Foi? Ele tá emocionado. Meu também. Então, cara, eu queria que vocês
quem vai ouvir a gente depois. Porque, cara, eu falo muito, então eu tenho muito posicionamento de fala. O Thiago tá ali nos bastidores falando com todas as empresas que a gente atende. Então, todo mundo que for um dia ser atendido pela 4C vai ter ali um pouco da passagem junto com o Thiago, né? Vai ter o bastão ali passando e a ideia do Thiago tá trocando uma ideia com a sua equipe, com o seu time. Futuramente, talvez não, porque vai ter tanta empresa que não vai conseguir. É que nem eu, também não consigo toda hora, todos os dias. Mas o Thiago, desde o início, tá aqui com a gente construindo isso, como ele falou. Faz parte dessa construção também. Muito das formatações que a gente fez foi pensando no cliente final, mas com ideias que a gente trouxe em cima na mesa do que era importante naquele momento, que era importante para nossa empresa naquele momento. E cara, falando num momento de construção, eu vou tentar criar um storytelling aqui, né? Veio o Thiago, veio outras pessoas, né? Pessoas que passaram por aqui, e agradeço pra caramba por isso, porque eu amadureci, a empresa amadureceu, a gente aprendeu o que a gente precisava aprender, né? Empresas passaram por aqui, a gente teve momentos com eles e hoje não deram continuidade, graças a Deus estão bem, né? Não foram à toa, e teve empresas que passaram e a gente não quis passar uma jornada de tempo com eles. E falando sobre esse ponto, trazendo a história que o Thiago não conseguiu contar sobre ele, mas trazendo um pouco da história dele dentro da 4C aqui, como um todo, gente, o nosso real objetivo, até como 4C, e para todo mundo entender, é conseguir ter um time competitivo para te atender, cara. Porque a gente cansou, e esse foi um dos nossos propósitos como empresa, a gente cansou de ver os gurus do mercado ensinando coisas que eles nunca vivenciaram e nunca viveram. O Thiago tem experiência no mercado, tem uma vivência de 3 anos aí com o solar e com outros negócios para poder acrescentar, né? E aí, seguindo essa linha de storytelling, a gente vem com o Jonathan, esse daqui, que eu já conheço desde 2017, né? Então, é uma jornada como amigo, como negócio. Acho que o primeiro convite que eu fiz pro Jonathan foi quando eu estava na Resolve, acho que foi meados de 2023. Acho que foi por ali, fiz o primeiro contato. Ele já estava aqui em Curitiba, já estava morando em Curitiba. Pô, sair do frio, voltar pro calor, voltar pra terra dele. Ele falou que pensou e eu só consegui roubar o Júnior. Era para levar os 2, só consegui levar um. Mas acho que foi setembro, outubro do ano passado que tu começou. Foi. Final de setembro, início de outubro. O primeiro convite veio em junho de 2025. Foi. E aí a gente trocou uma ideia. De início não deu match. Não teve conexão, talvez porque eu não consegui vender a ideia da empresa, não consegui vender o que a gente ia construir, como a gente ia construir. E em setembro o Jonathan, acho que toma a decisão, vem trabalhar com a gente, vem construir um negócio aqui. Mas antes de falar um pouco sobre a nossa jornada, e eu quero seguir essa linha de storytelling, Thiago, Show. Aí vem o Jonathan. Jonathan, quem é o Jonathan Santos? Show. Galera, muito prazer. 33 anos de idade, eu acho que se eu for seguir a ordem que eu acredito que tem que ser, né? Pô, sou filho de Deus, cristão, sou esposo da Fran. E aí quando eu olho para quem o Jonathan é hoje, que passa muito sobre falar do seu Ivaldo, da dona Regina também, porque eu vejo muito em mim, deles hoje. E sou um cara que, a partir do momento em que eu entendi que a minha jornada cristã, ela deveria acontecer em todas as áreas da minha vida, eu comecei a perceber que não era o que eu fazia, mas por que eu fazia. Então eu me lembro quando eu cheguei aqui em Curitiba, em novembro de 2021, eu já tinha feito muita coisa e a gente veio dessa ideia de empreender e fazer várias coisas. Eu lembro que eu pedi para Deus, falei, Senhor, eu quero só uma direção para eu gastar minha vida fazendo isso. E eu tava em casa orando e eu lembro que o Espírito Santo falou comigo, falou assim, cara, eu quero que você gaste a sua vida aprendendo e ensinando os outros a vender. Eu confesso que na hora que eu ouvi isso, eu falei, será que isso é de Deus mesmo? Porque eu nunca achei a profissão vendedor uma profissão de respeito, coisa parecida, sabe? Mas resolvi abraçar. Eu acho que de lá pra cá o que eu tenho procurado fazer é isso, então a minha entrada na 4C passa muito por isso. Os convites que tu me fez anteriormente, tanto para voltar para Belém, na antiga empresa que você estava, quanto para estar aqui, eles casavam muito com aquilo que eu queria, eu só entendi em Deus que não era o momento. Então hoje o Jonathan, ele vive o que ele vive dentro da 4C, porque ele tem um propósito muito maior por trás, que é de fazer a vontade de Deus acima de tudo, mas de forma específica aprender e ensinar de vendas para toda essa galera que a gente tem acompanhado.
Boa, massa demais, cara. E aí, eu vou te fazer uma pergunta, porque, assim, o Jonathan tá se formando em psicologia, Sim. formado em... Análise de perfil comportamental. E ainda tem uma formação acadêmica também. Parei pelo meio porque a Venda me encontrou, né? A biologia ficou no meio do caminho na Federal. Não virou biólogo. Não tem como, né, pai? Quando eu vi quanto que ganhava como professor e quanto pagava na hora aula ali e venda, não deu pra continuar. Teve que vender. Com certeza. Cara, quando a gente fala do teu início ali, o Jonathan foi muito importante porque ele trouxe de mais responsabilidade comercial para a 4C especificamente. E aí é o ponto, tá, gente? A gente procura em tantas pessoas um profissional que vai vir, vai mudar, vai virar a chave. Eu quero dar esse relato aqui, que o Jonathan, quando eu fiz a proposta para ele vir para a 4C, para ele cuidar junto comigo ali do comercial, o Jonathan virou e falou assim, tá, beleza, mas qual a tua expectativa sobre o meu trabalho? Você nunca vai ouvir numa entrevista a pessoa que está sendo contratada te perguntar qual é a expectativa que você tem nela. Então, acho que aconteceu isso 3 vezes, Dani Nascimento, Júnior Rocha e Jonathan. Qualquer semelhança é mera coincidência, para quem sabe do que está sendo falado. Isso, então os 3 foram os que me colocaram numa posição de pensar qual era a expectativa que eu tinha. E eu fui muito claro na expectativa, e eles ajustaram a minha expectativa sobre os entregáveis, né? Mas se disponibilizando sempre, se disponibilizando a aprender e a melhorar. Eu acho que esse é um ponto de relevância muito grande, porque naquele momento eu precisava de alguém, olhando para o comercial de forma diferente, porque o Thiago já estava com a agenda bem lotada, eu estava viajando muito, né? Muitas visitas, muitos clientes para a gente atender, e no meio disso aqui, isso foi se ajustando. E a gente tem falado muito de recrutamento e seleção, e o ponto a gente quer muita gente pronta, né? O Jonathan ele é completo em outras áreas, mas faltavam algumas, e eu estava disposto, né, disponível a ensinar. E a única coisa que eu falei pro Jonathan foi, cara, tem paciência que tem hora que eu não tenho. O tato para como ensinar, por incrível que pareça. E quando eu falo da nossa empresa, quando a gente vende um produto, a gente vende um serviço. E, cara, eu não quero falhar. Se eu não quero falhar, eu não quero que ninguém que esteja à minha volta falhe, ou que compre a ideia junto comigo, que não tenha medo de errar, que faça errando e a gente corrige. É melhor fazer errando do que não fazer nada, ficar esperando alguém trazer informação. O Jonathan, eu consigo falar um pouco dele, do propósito dele, mas eu queria te fazer uma pergunta, cara, o que tu enxerga hoje na 4C? Como tu te enxerga aqui dentro hoje? Saca? A gente tem... Eu vendo muito sonho, né? Eu vendo muito futuro, eu consigo passar para vocês o que eu quero construir, e tudo que eu falei para ti em setembro, tu tem visto que tá acontecendo, e eu tenho cada vez mais construído uma estrutura interna onde vocês se consigam ver dentro dessa estrutura. E aí a pergunta é, como que você se enxerga na 4C e o cliente, falando do nosso cliente final, o que você tem visto, como você tem visto, porque é você que vende. Sim. Né? E aí no fim tem um time ali fazendo entregável daquilo que você vende. Maravilha. Cara, eu acho que, só recapitulando, quando tu falou da primeira formação em biologia, meu sonho sempre foi ser professor, cara. Sempre gostei, a minha ideia de dar aula. E aí eu lembro que na época que a gente começou dentro do multinível, a percepção que eu tinha era, bom, eu vou continuar ensinando, vou mudar a matéria, né? Mas biologia agora, eu vou falar sobre empreendedorismo, vou falar sobre gestão financeira, essa era a ideia. E de lá para cá, tudo que envolvia o desenvolvimento humano, direcionar pessoas, sempre me cativou muito. E aí quando tu fizeste a primeira proposta em junho, eu entendo que não era o momento, de fato, pra gente avançar ali, mas tu foi muito sagaz. Em agosto ali, setembro, tu sabia que eu tinha casado, falou, bom, agora acho que o Jonathan vai topar, porque ele casou, pai de família, vai vir pra cá. E aí quando ele me apresentou, na verdade assim, na primeira vez que tu apresentou a 4C, mano, eu já tava comprado. E a covardia também botar o Yuri pra apresentar a 4C pra alguém. Então quando tu me falou o que seria, naquele momento eu falei assim, cara, é isso. Por 2 motivos principais. O primeiro, óbvio, é que estava diretamente ligado àquilo que eu acredito. Eu acredito na transformação do ser humano através da educação. E a 4C é isso, ela vai te direcionar através da educação. E o segundo passo é que aquilo que o Yuri estava apresentando, embora para muita gente fosse algo distante, para mim era muito próximo. E eu falo isso para todo mundo que chega no time, ou que eu estou conversando. Não é se acontecer, é quando vai acontecer, irmão.
A gente já tá construindo. Nós talvez seremos a maior comunidade. Não, irmão, tô falando sério aqui. Nós vamos ser, não é se a gente vai ser. É quando esse momento vai chegar. Então, quando eu olho para a 4C hoje, eu vejo um time muito empenhado. Eu acho que o último Solar Experience marcou muito a minha vida, porque quando eu olhei para o lado, assim, a gente estava em 6, 7 pessoas, e a gente ouviu alguns feedbacks impactantes, assim, das pessoas que estavam participando. Eu falei, cara, é sobre isso. E a 4C, velho, eu acho que acima de tudo, são seres humanos que estão ali por trás. Então, sim, cara, a gente erra. A gente erra muito, mas a nossa intenção sempre é acertar. E aí, quando eu vejo o Yuri viajando de 30 dias no mês, 24, 23 dias fora, não é só a família dele que sofre com isso, mas às vezes tá aí o Thiago fala, pô, mano, o Yuri tá fora, a gente queria o Yuri aqui, porque querendo ou não, pô, imagina, se o Yuri impacta a tua empresa, imagina o impacto que ele tem aqui dentro se ele estiver presente. Então, a gente vive um pouco dessa ausência do Yuri também. Então, quando eu olho hoje pra 4C, eu tenho total, mas assim, ó, total convicção do que a gente vai gerar nesse mercado. Não é se. A gente vai construir algo muito grande, isso é inevitavelmente. O impacto disso eu não consigo dosar, eu não sei te dizer exatamente o que vai acontecer. Para quem não sabe, eu não era desse mercado, então até setembro eu nunca tinha escutado falar de energia solar mais fundo. A única coisa que eu sabia era o que eu acompanhava do Instagram do Yuri da antiga operação que ele estava à frente. No máximo era isso. Então uma coisa que eu sempre digo para os nossos clientes, cara, provavelmente você sabe muito mais de energia solar do que eu, mas o meu papel é te conectar com quem vai transformar a tua empresa. Esse é o meu papel. Então, quando eu apresento os mentores, eu apresento com muita convicção de que, de fato, a gente consegue gerar essa transformação. E falando do nosso cliente hoje, cara, eu vejo que o mercado de energia solar é um mercado muito próspero, um mercado que tem muita possibilidade de crescimento, mas eu entendo também que é um mercado carente de educação. E quando eu falo carente de educação, é bons profissionais que realmente sabem do que estão falando e que não vão trazer conteúdos generalistas, ou seja, ações e pensamentos que eles têm a respeito de outro mercado para saber se vai funcionar aqui dentro da 4C, sabe? E aí, essa carência que esses integradores têm muitas das vezes é o que a 4C hoje tem procurado entregar. E eu falo com o integrador literalmente todo santo dia. E a gente paga por muito guru que já ofereceu alguma coisa lá atrás, e aí o integrador ainda diz assim, pô, cara, paguei caro, o cara ficou um tempão aqui dentro e não me ensinou nada, não mudou meu game, é difícil acreditar que vocês vão conseguir virar o meu game, a minha empresa aqui, porque a proposta e a oferta sempre é a mesma. Mas eu tenho muita confiança naquilo que a gente faz. Acho que eu já passei daquela fase de, será que a gente consegue fazer? Cara, acho que a gente tem case o suficiente para bater na mesa e dizer que a gente consegue entrar e transformar e virar o jogo de qualquer empresa hoje dentro do Brasil. Muito massa, cara, muito massa. Gente, eu tô fazendo uma rodada aqui para vocês conhecerem a galera, mas também é porque isso é uma sacada minha, tá? Eu tô comprometendo todos aqui a pelo menos se manterem mais alguns anos aqui dentro da empresa, né? Que Deus te abençoe vocês, né? Amém. Que Deus abençoe vocês, vocês batam suas metas. Mas, Jonathan, acho que foi muito assertivo no que tu trouxe. E acredito que a gente tem construído algo, a gente ainda tem que melhorar muita coisa. Mas aí todo dia a gente tá ajustando os ponteiros. Vocês perceberam, né? A gente tem um comunicativo eloquente, a gente tem um analítico aqui. Que se fosse a tela do computador e os temas todos programados, é que o Thiago, eu peguei, ele ia dar as perguntas, eu não preparei o emocional dele para essas perguntas. Ele criar o funil da tua empresa agora, ele daí dizia assim, olha, bati o recorde de 37 minutos. Vamos falar de cadência aqui? E aí, Thiago, vamos falar de cadência? Ele ia deitar aqui no assunto. Ia dar show. Se eu tivesse preparado o roteiro dele aqui. Mas eu não preparei o roteiro do Thiago, mas porque é isso, podcast é isso, irmão. Obrigado, querido. Mas vamos agora a gente vai passar para outra parte aqui do lado negro da coisa, né? Aqui o pessoal Sem que... piada de racista. por favor. E o objetivo claro aqui é a gente conhecer um pouco do que é o comercial. O John tá na frente, levando a operação. Mas a gente tem uma jornada aqui dentro. O Inside um dia virar o cara que administra sua carteira. É o cara que tem vivência. E aí a gente tem dois caras aqui que... Um começou esses tempos agora, né? Tem nem um mês ainda de casa, vai fazer um mês de casa. Acho que faz amanhã, né? Dia 6 ou é 7? Dia 6. Dia 6. Hoje. Então é hoje. Parabéns. Parabéns. Cara. Tá de aniversário. Difícil.
né? Então, especificamente, tem um mês aqui de casa. O Gil já chegou o quê? Foi dezembro? Início de dezembro, dia 6 também. Dia 6? Falou. Olha aí, tá vendo? Nossa, todo Dia mundo dia 6 é 6. Dia bom, né? Dia bom, dia de Jonathan, venda, já né? pra você já Maravilhoso. ter esse entendimento de qual é o dia que a gente tem que iniciar aqui na empresa. Boa. Mas, trazendo aqui um pouco, Gil também tá comigo em jornada desde 2017. A gente já trabalha junto, né? Então, cara, se eu fosse perguntar a mesma pergunta, vocês tiveram a chance de se preparar para responder. Quem é Gilvander sem falar de vendas, sem falar de internet? Quem é Gil Vendas? Gil Vendas, né? Cara, 28 anos, Gilvander Reis, da Conceição, né? Vem da parte do meu pai. Sou cristão, sou marido da Carol e pai da Ana Carolina, não de sangue, né? Ana Caroline, não de sangue, mas assim de coração. São 4 anos aí vivendo com essa pequena. Sou ex-militar, cheguei como recruta, terminei como sargento, foram 8 anos no militarismo. Venho para a área da venda, conheço a área da venda dentro do militarismo, na parte do marketing multinível, junto com o Yuri e uma outra pessoa. E desde lá eu entendi que vender gera lucro. Então eu entendi que venda estava no sangue, fui desenvolvendo ali umas técnicas de venda. Quando eu saio do militarismo, convite de novo para a antiga empresa do Yuri, e automaticamente ali fiz uma carreira brilhante dentro desse mercado de energia solar. Foram mais de 109 clientes em um ano, foram mais de 2,5 milhões de faturamento ali, totalmente pelo processo comercial, porque eu não entendia o que era módulo, o que era placa, o que era inversão, não entendia nada, mas eu entendia de processo comercial. Saio de lá, vou para a área digital, né, no mercado lá em São Paulo, entendo um pouco da área digital, só que eu entendi que mentoria é diferente de consultoria. Então é o que a gente senta todo santo dia ali com o integrador. O integrador fala, cara, o que é que vocês vendem? Mentoria ou consultoria? Então eu falei, cara, deixa eu ver qual é a diferença de um para o outro. Entendi que consultoria é o que a gente faz hoje, né? Que a gente realmente personaliza completamente o processo da pessoa. E a gente fala, cara, isso aqui vai dar resultado. E tem dado, são mais de 14 clientes aí nos últimos meses. E hoje, agora meu nome é Gil Vendas, né? Então a ideia, sai o Gilvander e entra o Gil Vendas, vivo para venda e o objetivo aqui é crescer dentro da operação. Para mim ainda é Sabrina Sato ainda. Sabia que também tem a piada. Sem piadas negras. Mas, cara, falando sobre um pouco da jornada, o que faz a tua tomada de decisão? Porque a tua tomada de decisão de viver um momento novo não é agora, não vai de agora. Então, além de ter ficado ali quase 8 anos, como 8 militar, anos no quartel. né, como militar, conheci o Gilvander, ele tinha acabado de virar recruta. Tinha acabado de começar a jornada dele ali no exército, e ali eu vi um pouco da trajetória dele como pessoa, mas acho que a tomada de decisão mais abrupta que eu poderia falar foi ano passado, de sair de algo que você já estava construindo, onde você era referência, lhe davam essa autonomia de referência, para ir para São Paulo, né, conhecer e viver num estado diferente, deixando família em Belém, estruturar o negócio lá, e depois de tentar me vender um produto, tá, senhores? Eu ia contar essa história. Ele tentou me vender e eu queria comprar, mas aí eu queria entender se o produto entregava aquilo que a gente precisava, e aí ele viu que talvez não era o momento para o produto para mim. E aí ele conheceu um pouquinho do que acontecia. Ele me acompanhava na rede social, mas não tinha noção do que era o produto. Mas a tomada de decisão, acho que mais abrupta do Gil, por eu te conhecer há muito tempo, é de sair de Belém, ir para São Paulo, aprender muita coisa. Você aprendeu e amadureceu muito ali. Acredito que muito disso, do que você é hoje, aquilo ali foi um alto impacto. Não foi a selva, não foi um bocado de coisa que você passou no quartel, mas acho que o objetivo maior ali foi o impacto que você teve de não estar dentro de casa, não estar próximo das pessoas. Mas eu vou fazer 2 perguntas e aí tu encaixa, porque eu sei que tu vai conseguir levar as 2 perguntas. O que fez o Gil tomar uma decisão abrupta dessa, né, de mudança, e o impacto que isso causou? E segundo, o que tu enxergou dentro da 4C e o que tu enxergou em Curitiba nesse tempo agora que tu já tá lá? Perfeito. O que mudou da minha saída de Belém para São Paulo, tá? Primeiramente,
O que me fez sair de Belém para ir para São Paulo? Eu sempre tive aquela... Eu ficava indignado de, eu faço o meu melhor aqui, eu sou reconhecido onde eu tô, mas eu não consigo evoluir de conhecimento. Então chegou no momento que lá em Belém eu trabalhava com pessoas maravilhosas e eu já estava ali cheio de conhecimento pelas pessoas que estavam ao redor, só que eu não conseguia crescer mais, eu era o melhor da mesa. Comecei a chegar no momento que eu estava o melhor da mesa e eu falei, cara, eu não quero ser o melhor da mesa, eu quero ser o pior da mesa, eu quero aprender mais. E nesse momento eu já tinha, para mim, no primeiro momento em Belém, eu já tinha chegado no meu limite ali não de faturamento, mas assim de conhecimento. Eu falei, cara, eu quero conhecer algo novo, algo melhor, algo que me escale um pouco mais, não só financeiramente, porque nunca foi pelo dinheiro, né? Então eu saio de Belém como top 1 na antiga empresa, vou para São Paulo, e eu fui conhecer um mercado totalmente novo, que é o mercado de inside sales, o mercado onde o cara vira close, onde o cara tem que fazer uma prospecção ativa, fazer ali algo totalmente diferente. E eu lembro uma história quando eu cheguei lá. Falei, cara, liga o Google Meet e vai a tua primeira reunião. Eu falei, beleza, tá com problema o computador, só que eu não sabia o que era Google Meet. Então, meu trabalho era 100% na rua. Então, eu não sabia abrir um computador, não sabia ali fazer uma reunião online. E olha que loucura, 7 meses atrás, hoje meio que praticamente treino pessoas sobre isso. Então, a diferença foi essa, o impacto onde eu conheci algo novo e o que eu tinha faturado em 1 ano no antigo mercado, em 2 meses eu faturei a metade, então 50%. Então, eu vi a escala, a velocidade desse mercado na área digital. Só que aí volta sempre naquela conversa sobre mentoria e consultoria. Conheci o Yuri, fui tentar vender o nosso produto para o Yuri. Quando aí meu trabalho de close era investigativo, né? Então eu falei, cara, me conta um pouco da 4C, o que é a 4C, o que é o produto da 4C, para onde tu tá indo, para me te conduzir aqui pro meu produto. Quando ele falou da 4C, eu falei, caramba, o produto é muito bom. Não tá faltando a entrega do produto, tá faltando pessoas para escalar. Eu olhei e falei, cara, quem é teu comercial? E teu comercial é XYZ. Eu falei, caramba, se eu for para esse comercial? Porque querendo ou não, conheço o Yuri há 8 anos. Então, sei do que ele tá fazendo, dos mercados que ele já atuou, o que ele fez de crescimento, não só na antiga empresa, mas também outros mercados antes da antiga empresa. Eu falei, cara, esse negócio tem um potencial de escala muito grande e aonde eu tô aqui, eu estou num momento limitado e um momento de decisão, porque eu passei 90 dias fora, né? Eu deixei a minha esposa e minha filha em Belém e já estava tudo desenhado para elas chegarem dia 3 de dezembro. E eu conversei com o Yuri uma semana antes. Aí eu sento com a minha esposa e falei, cara, agora vamos lá, direcionamento. Vamos primeiramente pedir para Deus. E agora? O que você acha? A gente passou um dia ali refletindo, no outro dia falou, cara, eu acho que São Paulo não é o nosso local, pelo menos não agora, por N motivos, né? Situação familiar, situação de rede de apoio e várias outras situações. E Curitiba, pelo que falam, é uma cidade muito boa. Falei, cara, vamos lá, vamos tentar a sorte? Vamos. Então, a gente desenhou todos os planejamentos, sabia do produto que ia crescer, sabia que existe o processo de rampagem, de os primeiros meses a gente ali se adaptar ao produto, que é totalmente diferente, porém eu sabia também que eu ia nadar de braçada porque eu já vinha do mercado. Então, foi questão de tempo, ali 2, 3 meses no máximo, eu entendi exatamente o que era o produto, a gente fez bastante mudança, tanto da parte que eu trouxe de outro mercado, tanto das partes que o Thiago, o Yuri e o Jonathan, na época, eles estavam ali à frente e a gente ajustou, e o processo seguiu, melhorou drasticamente, tanto que agora o Lucas veio para dentro da nossa operação, é integrador também, então tá evoluindo muito, o impacto foi esse, cara, já era acostumado no quartel passar 120 dias fora, na mata e tudo mais, só que agora 90 dias fora, sabendo que a minha esposa e minha filha estavam chegando e eu tinha que preparar o terreno, foi um momento muito difícil, e graças a Deus deu tudo certo. Cara, que massa, que massa. Acho que vocês conhecerem um pouco do quem é a empresa aqui, a nossa empresa é feita de pessoas que não tem muita beleza, tá? É oculta aqui. Fala por você. Mas vendedor bom não é bonito, cara. Vendedor bom é feio. Já diria meu amigo Johnny. A gente contrata feio, Johnny. Johnny já tá aqui nos bastidores. Olhe pra esposa do vendedor. Se ela for bonita, ele é muito bom de lá. Tem isso. Se a esposa do vendedor for bonita, é porque ele é um bom vendedor, porque ele ganhou, rapaz. Ela não reclama também.
Mas trazendo aqui para a realidade, cara, a 4C é feito de pessoas, é feito de um time que é 100% comprometido com o resultado do nosso cliente final. A gente, eu trago sempre essa experiência para os meninos aqui. Se o cliente não reclama, fique tranquilo, ele nunca mais vai voltar. Agora, se o cliente fala, se ele traz feedback, é porque ele gosta do que a gente está fazendo e como a gente pode conduzir. E o produto, tudo que a gente constrói, cara, não pode ser só pensando na venda e não pensando no entregável. Aqui eu cobro demais a galera entender o que a gente entrega para saber como vender da melhor forma possível. Então, por ser um produto que para mim é complexo, eu preciso de pessoas que tenham experiências no mercado para isso. Então, a 4C talvez não seja um modelo de negócio como eu construí no passado, cheio de vendedores, né? Cheio de gente, talvez de uma porrada de vendedor atuando, porque acho que esse não é meu propósito. A gente tem uma veia comercial muito forte, mas a gente tem uma veia de cuidado e controle muito mais forte ainda, que eu acho que esse é o ponto. Cada um aqui sabe da sua jornada, o importante é muito isso, deixar claro. Desde quando eu construí a 4C, todo mundo aqui entende da sua jornada, aonde pode ir, aonde vai chegar. Eu sempre estou desenhando um novo trajetório, um novo percurso, para que eles se sintam desafiados aqui também a essa nova jornada. E aí, veio o convite. A gente está aqui com um cara que está trabalhando na empresa, que foi um dos nossos primeiros clientes, cara. Um dos nossos primeiros clientes. Eu usava ele como case. Olha aí, pra tu ver. Então, a gente teve ele como um dos nossos primeiros clientes. Os 5 primeiros clientes que eu vendi, eu entreguei, eu ajustava material, eu fazia praticamente tudo, ia pra dentro da empresa. Eu não sei até como eu consegui fazer isso, né? Então, certo limite deu, hoje não. Mas... Lucas tomou um ponto ali, e é importante trazer, que lá atrás, quando a gente apresentou a 4C e ele viu a oportunidade, ele se aproveitou, né? Que ele queria também já saber que se a gente estivesse trabalhando junto ali, fazendo alguma coisa junto, algumas pessoas iam procurar ele para trabalhar ali dentro da empresa, vendendo e tudo mais. Então, mas antes da gente te perguntar sobre 4C e tomada de decisão, eu queria que tu te apresentasse, irmão, porque... Tu tem uma trajetória, né? De sucesso, de alegrias, de momentos tristes também, porque tu é paysandu que nem eu, então a gente sofre pra caramba. Então, mas fala um pouco quem é o Lucas, né? Eu acho que é aquela câmera bonita ali, ó. E aí se apresente, fale um pouco de você, um pouquinho rapidamente da sua jornada, e aí depois eu vou pra segunda pergunta. Beleza. Eu sou o Lucas. Eu sou cristão, sou temente a Deus, sou um servo de Deus. Além disso, também sou noivo da Larissa. E, cara, sou alguém apaixonado pelo que faço, mas não é pra falar sobre o que faz, né? Então, além disso, eu também sou um cara apaixonado por futebol, assim como o Thiago, assim como a grande maioria aqui. Como o Yuri falou, também sou um torcedor do Paysandu, um torcedor que tá sentindo falta, porque eu sou um torcedor de estádio que tá lá todo jogo. Hoje meu pai, enfim, vive, hoje a vida dele é dentro do Paysandu também. Então, sou muito próximo do clube, então tô em todos os jogos em casa e, enfim, sentindo muita falta disso, né? Mas, cara, falando um pouco de jornada também, né? Também sou cria do multinível, como a grande maioria aqui. Também passei por essa escola que ensina muito e te prepara muito para N coisas que tu vai fazer durante a tua vida. E, além disso, sou ex-docente, assim como o Jonathan também já tive o sonho ali de ser professor, só que não na área de biologia, na área de matemática. Então, trabalhei como docente durante 7 anos, e em um momento ali que eu me encontrava um pouco perdido, um momento que eu me encontrava ali um pouco sem expectativa do que eu ia fazer, eu me encontrei dentro da área comercial. Então, já iniciei minha área comercial, já iniciei minha carreira profissional dentro do mercado solar. Então, fui vendedor junto com o Yuri ali na Resolve. Depois, estive à frente de uma operação, né? Fui gerente de uma operação que em 3 meses a gente faturou o primeiro 1 milhão, uma operação que no 5º mês de trabalho a gente faturou 1 milhão em um mês. Então, após isso, fui e sou integrador hoje ainda tenho uma operação rodando lá em Belém.
E, cara, é basicamente isso. Acredito que hoje, quando eu penso na minha vida, eu penso primeiramente em Deus, depois na minha família, né? Na Larissa, nos meus pais, nos meus irmãos. E depois disso, cara, no trabalho, no Paysandu, e é isso. Olha que top, cara. Uma jornada boa aqui pra gente navegar aqui um pouco que o Lucas tem de vida, mas eu quero te fazer uma pergunta direta e pontual aqui, até pra gente ir pro momento que eu quero fazer com vocês aqui hoje. Cara, o que tu enxergou? Como é que topa uma decisão dessa de deixar a operação em Belém, deixar a família, vir pra Curitiba, construir algo? O que tu enxergou? Porque tu já foi cliente, né? A gente já foi parceiro de trabalho e hoje tu tá aqui comprando a briga dentro da 4C. Porque, galera, pra galera entender, eu quero pessoas que tenham vivência e vivam ou já viveram sobre o produto para ensinar. Se não tem tanta experiência, né? Ela tem experiência em outras áreas, como o Jonathan tem muita experiência em muita coisa para poder agregar. Então, um complementa o outro. Tem coisa que o Jonathan tem aqui de base de recrutamento e seleção, que talvez falte nos meninos. E tem coisas de venda que talvez ele não entenda sobre o solar, mas se o Jonathan topasse fazer uma semana de experiência, Jones, uma semana de experiência pro Jonathan aqui, eu posso te garantir que sai mais venda. Eu topo, hein? Sai mais venda boa. E o ponto chave aqui, a pergunta é, cara, o que tu enxergou? O que fez o Lucas sair de Belém também? Mais um, né? Um saiu da Bahia, o outro já tava em Curitiba, né? Mas já tinha tomado, já era curitibano. Eu sou curitibano. Paraense curitibano. O outro já veio de São Paulo, já tava decidido a estar no lugar e a gente mudou o percurso. E o que fez o Lucas tomar a decisão de, acredito, de vir pra cá, ainda ser integrador, ainda tá aqui com a gente? O que fez isso, cara? O que te moveu, cara? Cara, como o Yuri falou ainda há pouco, eu sou um dos primeiros clientes da 4C, né? Quando o Yuri me ligou ali em 2025 para falar do projeto que ele estava iniciando, eu de cara, topei de cara, né? Primeiro, eu falei, cara, ainda não sei como é que eu vou fazer, mas eu quero estar dentro desse projeto aí. E aí eu acredito que, não sei se o Yuri lembra, mas das nossas primeiras conversas eu até brinquei. Eu até falei, quem sabe um dia eu também não vou estar aí contigo, trabalhando contigo dentro desse projeto, né? E o Yuri falou, a minha ideia é justamente essa, trazer pessoas pra cá pra fazer o negócio acontecer, né? E desde aquele momento, né, continuei minha experiência ali como integrador. E no início desse ano, ali por fevereiro, mais ou menos março, veio o convite do Yuri, né? A princípio, jogou um verde ali, né? Mandou uma mensagem falando, tua mala tá pronta? Aí eu fiquei, a princípio, eu falei, minha mala tá pronta? Que pergunta, né? E aí eu falei, mano, mala pra quê? Ele falou, pra vir pra 4C. E ali eu falei, ali ele plantou o desejo na minha cabeça, né? E ali a gente começou a conversar, a trocar ideia, ele me explicou um pouco do que era o momento que a 4C estava vivendo, já conhecia a 4C por ser cliente, ele me explicou o momento que estava vivendo, entendeu o momento que eu estava vivendo também, e ali veio o convite, e ali, Lucas, por que tu veio? Por que deixar a família? Por que deixar um pouco da trajetória que tu estava construindo? E ali eu falei, cara, uma das primeiras coisas que eu falei pro Yuri, eu falei, cara, primeiro eu preciso orar, talvez eu queira muito ir, mas primeiro eu preciso orar, preciso entender, e foi justamente indo na igreja, foi em um culto em que eu recebi uma palavra, em que eu entendi aquela palavra e que eu entendi que fazia parte do meu propósito estar aqui. Então, eu acredito que desde quando fui docente, eu sempre tive uma veia educativa também, né? Uma veia que vem ali da parte da educação, trabalhar com educação. Talvez não mais naquela educação tradicional, mas agora sim, nessa educação ali, trabalhando em um setor que eu já trabalhava, já tinha resultado, né? Já tinha vivência de mercado. E, cara, pra vir pra uma cidade bacana, a gente sente falta de Belém, né? Sente falta da comida, sente falta da família, do açaí, mas confesso pra vocês que, cara, eu gosto pra caramba de frio, até brinco com os meninos aqui, né, que eu não sinto frio. Eles estão falando que vai chegar o momento. Mas, cara, foi exatamente isso, eu entendi o propósito, eu falei, cara, é um negócio, é um mercado que eu gosto, tem veia educacional, que é uma coisa que eu gosto também, e um dos pontos que o Gilvander falou aqui é um ponto que se identifica muito pra mim,
é estar em um lugar, é estar numa mesa em que eu vou aprender muito. Então, para mim, esse último ponto talvez tenha sido um dos pontos fundamentais, né? Eu não viria sem a palavra que eu recebi, mas em forma Lucas, do que te fez tomar a decisão? Uma das coisas também foi isso, é estar numa mesa em que você vai aprender. Ou é uma mesa que você vai aprender com o Gilvander, vai aprender com o Yuri, vai aprender com o Jonathan, vai aprender com o Thiago. Então, isso para mim também foi um ponto decisivo. E fora que é propósito, né? Eu acredito que hoje a gente não trabalha, a gente não vende por vender, a gente não trabalha por trabalhar. Hoje o que a gente faz é mudar o rumo de ajudar empreendedores. Então, é mudar o rumo da empresa, é contribuir com aquela empresa, é contribuir com o CNPJ, mas também contribuir com vários CPFs. Então, hoje, eu vejo a 4C dessa forma. Eu vejo a 4C como algo que vai tocar e vai abençoar ali a vida de vários CPFs e, consequentemente, a casa dessas pessoas. Então, acredito que essa parte de propósito conta muito pra mim. Boa. Bom demais, cara. Quer falar, Thiago? Por favor. Como você disse agora há pouco, eu sou extremamente analítico e você não me preparou para nada. Inclusive, achei que estaria numa reunião desentregável aqui agora. Então, depois de escutar todos eles, eu posso me reapresentar? Eu deixaria. Não, eu deixaria. Vamos deixar. Mas eu vou trazer também alguns temas depois, mas, cara, o ponto aqui é o seguinte, tá? Eu não sei como essas crianças estão se controlando aqui. O que já teve de mancada aqui? O cara tava com a mala pronta. Negócio, só os nomes diferentes. Deixa quieto. Não, tá todo mundo se comportando, cara. Minha esposa vai assistir. Cara, já tive uns 4 minutos aqui de reflexão, Eu já cara. vi, com certeza. Tentando me conter. Mas vou deixar, Thiago. Vai, a gente vai te dar a oportunidade agora. Muito obrigado. Então, eu sou o Thiago. Tenho 25 anos, todo mundo falou a idade. Pega, moleque, ele se preparou. Todo mundo falou a idade. E, na verdade, cara, parando pra pensar em mim, porque eu comecei a refletir sobre mim mesmo durante esse período que estavam todos falando suas histórias, eu sempre pensei em tentar fazer algo diferente. Quando eu penso no Thiago, até usando o exemplo do pessoal, não tem como falar de mim sem falar dos meus pais, sem falar da minha avó, que são minhas maiores referências. E, meu pai é o cara mais legal que eu conheço, minha avó é a pessoa mais especial do planeta. E tudo que eu faço é para tentar deixar eles orgulhosos. E nessa, eu passei por uma trajetória de, querendo ou não, a vida inteira estudando nos melhores colégios de Salvador, tendo uma vida bastante privilegiada, querendo ou não. Mas eu sempre quis algo diferente. E, eu sempre fui preparado para passar na melhor faculdade de todas, assim como eu passei em todas que eu quis, nas primeiras posições, mas eu não me identifiquei ali. Eu fui para a Faculdade Estadual da Bahia de ADM, vi que ali só ensinavam a você passar em concurso e não faria sentido para mim. Não é uma vida que eu gostaria. Depois da minha família muito encher o saco, eu falei que, beleza, eu vou testar qualquer um aqui para ver o que é que eu faço. Passei em 3º lugar de ADM da FGV Geral Brasil. E, eu tinha ali 18 anos numa turma que só tinha gente de 40. E também não estudava nada, porque eu estava o tempo todo trabalhando na concessionária. E eu vi que não era o espaço para mim ali. Então, quando eu paro para pensar no Thiago, além de viciado em futebol, na minha família e em Fórmula 1, uma pessoa que quer fazer algo diferente. Sempre quer fazer algo diferente para ajudar outras pessoas. E a 4C proporciona isso. Porque, independente de qualquer coisa que a gente esteja construindo aqui, a validação dos nossos clientes, as histórias que a gente escuta, de caraca, o que você falou gerou um resultado que mudou a vida de uma família e mudou a minha vida também, porque eu consegui ter um resultado melhor, tanto para mim quanto para minha empresa. É um negócio que é extremamente gratificante. É a coisa que me deixa mais feliz no mundo, na verdade, porque o Bahia ultimamente está complicado, a Mercedes ultimamente está bem complicada também. Então, por isso que eu falo que eu sou viciado em trabalho. A coisa que eu mais gosto de fazer é conseguir impactar na vida das pessoas através disso. E a 4C, felizmente, proporciona a gente fazer isso de uma maneira muito bacana. Não podia deixar de falar do meu pai, da minha mãe e da minha avó aqui. Pronto, isso é importante. E da Bruna também, né? Que sem ela eu não ia conseguir sair de Salvador sozinho pra vir nem pra cá. se arrumar. Nem me arrumar. Mas Nem ele já se faz arrumar, algo diferente. Porque ser viciado em Fórmula 1 já é diferente. já é peraí. Muito não, diferente. tem outras Muito coisas bom. que o Thiago tem que ser estudado.
Pode falar aqui. Mas, galera, eu quero manter a ideia de um podcast onde a gente consiga ter oportunidade. Eu tô colocando vocês numa frente de responsabilidade para que passe alguns meses ou anos e vocês parem para analisar e rever esse podcast e falar o que vocês evoluíram. E eu oro para Deus para que vocês estejam com a gente aqui nessa jornada, né? Que vocês estejam com a gente aqui construindo isso. Que daqui a um tempo talvez a gente esteja em cargos diferentes, ações diferentes e movimentando de forma diferente o mercado. E eu acho que eu quero concluir, e aí que seja aberto para a gente poder interagir. A gente tem vivenciado todos os dias o mercado solar. Do pequeno integrador ao integrador mais estruturado, mais concentrado em um bocado de outra coisa. E eu acho que eu quero trazer um tema, né? A gente vê muito integrador reclamando do momento que está vivendo. A gente tem integrador aqui na mesa, a gente tem ex-vendedor do mercado, a gente tem pessoas aqui que falam com integradores todos os dias, a gente vivencia pessoas que começam um faturamento de X e chegam em Y, né? Saem do ponto A para o ponto B, e a gente tem vivenciado isso, esse um ano aqui. Eu já estou vivenciando essa jornada de escala e crescimento já tem um tempinho a mais, mas eu quero colocar na mesa aqui e ser um debate aberto para a gente trocar ideia e a gente colocar os nossos pontos de vista do que vocês enxergam para o mercado solar, né? E como vocês têm visto isso, né? Essa evolução de ouvir a dor, as pessoas com dor, com problema, e 2 meses depois, 3 meses depois, um outro cenário, uma outra visão. E eu quero trazer isso para cá. No meio do nosso meio que a gente convive, a gente vê tanta gente querendo criar hype com notícia ruim, com momentos ruins, mas como vocês enxergam e o que vocês têm visto de mudança. E aí eu quero abrir um debate, não vai ser, levanta a mão aqui. Não, quem quer falar primeiro, fica à vontade. Eu posso falar. Eu estava agora em Fortaleza, na Intersolar, junto com o Yuri, e eu acho que 90% dos integradores que eu conversei lá falaram o seguinte: como tá difícil recrutar. E eu falava, cara, qual é a dificuldade? Na maioria das vezes, eu acho que foi unânime, que tem muita gente no mercado que tá pulando de galho em galho e tá quebrando empresas. O que acontece? Vou dar alguns exemplos que eu peguei tanto lá em Fortaleza quanto na cidade onde eu trabalhava, né? Tem pessoas que são boas no mercado, fizeram um resultado ali expressivo em uma das empresas, só que começou a rodar, se oferecendo, óbvio, né? Se vendendo ali. Vendedor é bom de lábia, então ele vai se vender bem para um integrador novo, e a barreira do mercado hoje para entrar como um integrador está muito baixa. Então, o cara vai se vendendo e ele vai com um salário fixo altíssimo, chega a dar 1-2 meses, ele faz um faturamentozinho lá, pula para outra empresa, faz a mesma coisa. Durante um ano, esse cara colocou 60 mil no bolso e quebrou 6 empresas. Então, isso não é só lá na minha antiga cidade, está acontecendo hoje, creio que em várias regiões, só que aí tem um grande ponto. Eu faço sempre a pergunta e eu volto a pergunta para o integrador. Cara, por que tu não forma essa pessoa? Por que tu não forma esse vendedor? Porque eu não entrei no mercado solar sabendo sobre equipamento, sabendo sobre o mercado. O que eu sabia era do quartel. 8 anos no quartel. Então, eu entendia muito ordem e processo. Então, quando eu entrei no mercado, eu segui à risca durante 365 dias, que foi um ano, ordem e processo comercial. Então, eu não olhava para o lado, não olhava para a grama do vizinho. Então, eu fazia o que tinha que ser feito, que era um processo comercial. Então, se o integrador não tem um processo comercial, se ele quer pessoa já formada no mercado, ele vai encontrar pessoas ali que estão pulando de galho em galho, automaticamente quebrando várias empresas. Esse é o meu ponto de vista. Cara, eu quero poder contribuir aqui. A gente fala com o integrador todo dia, né? E eu acho que... Eu vou fazer uma comparação que em 2024 eu tive a oportunidade, através de uma agência de marketing, atender a área de telecom
E aí, guardadas as proporções, eu vejo algumas semelhanças. Por exemplo, geralmente o cara que abria a empresa dele de telecom era um técnico instalador que viu que tinha possibilidade, aí comprava ali uma quantidade de internet e começava a comercializar e tudo mais. Eu vejo esse movimento muito comum também dentro do mercado solar. Então, tem alguns instaladores que vão e abrem a sua própria empresa, ou alguém que é da área comercial e acaba abrindo a sua própria empresa. Só que a empresa, ela não vive só da parte de instalação, ela não vive só da parte comercial. A empresa, ela é um organismo que tem várias partes, e a partir do momento em que essa empresa começa a crescer, a partir da vista desse cara que está à frente da operação ali, algumas áreas vão ficando mais deficientes que as outras. Eu acho que, como analista comportamental, eu posso fazer uma analogia de que todo ser humano vai ter pontos fortes e pontos de melhoria. Seus pontos fortes você potencializa, seus pontos de melhoria você neutraliza. Se você não consegue melhorar naquilo que você tem que melhorar, você precisa terceirizar aquilo. Eu acho que a maior dificuldade do integrador hoje é conseguir terceirizar aquilo que ele não está conseguindo evoluir. A gente conversa com os integradores hoje, eles percebem que eles precisam de ajuda, mas eles têm uma dificuldade muito grande de terceirizar. E aí tem vários motivos. Tem o pé atrás, porque tem muito guru dentro do mercado, tem questão de investimento, e aí eu acho que é o nosso papel tentar trazer para a mesa um cálculo real do que ele está deixando de ganhar e o que ele está perdendo de fato ali. É um desafio nosso hoje em dia. Mas eu acho que, de modo geral, cara, esse empresário hoje entender que ele é um empresário. É ele não entender que ele é apenas um integrador, que é o nome que a gente chama, né? Que é o cara que está fazendo essa conexão ali do cliente final com a concessionária, mas entender que ele é um empresário. Como empresário, ele não precisa necessariamente saber fazer todas as coisas, mas todas as coisas precisam ser feitas na empresa dele. Eu acho que quando ele começa a virar essa chave, ele começa a evoluir. A 4C, eu acho que tem essa missão, né? Essa missão de conseguir trazer a consciência para esse integrador, para esse empresário, para que ele possa dar esse próximo passo. Acho que o meu ponto de vista nessa questão é esse. Boa. Cara, a grande diferença entre você e alguém que tem mais resultado que você é porque essa pessoa sabe alguma coisa que você não sabe. E o mercado solar, querendo ou não, é um mercado extremamente novo. E as pessoas, como o próprio John falou aqui, vieram muito da área de engenharia, da área de instalação, muito vendedor, que se torna integrador também. E a gente tem um número muito inflado de empresas, na verdade, de CNPJs, que não são empresas formadas de fato. Por quê? Num mercado novo, que poucas empresas tiveram ali um resultado a ponto de se tornarem grandes exemplos, é algo que o cara trabalha muito sem referência. Sem referência, ele começa a executar e acaba se perdendo no meio desse processo. Quando a gente fala de comercial, por exemplo, quase ninguém tem processo comercial. Então, é algo que para a gente acaba sendo muito básico, a gente direciona o pessoal para fazer e daí a gente percebe falhas em várias outras áreas da empresa. Aqui, um dos grandes objetivos, até quando a gente traz mentores que foram nossos alunos para ensinar em outras empresas, é mostrar que, caraca, se você melhora em determinados pontos aqui, muito voltado para gestão, para processo, não só do comercial, porque hoje a gente fala de absolutamente todas as áreas que englobam uma empresa de energia solar. Essa questão de referência e principalmente execução mudam tudo, porque tem empresa que trabalha com a gente e contratar a gente não faz milagre. Não importa o quão chato eu seja com o teu vendedor, com o teu supervisor, com a tua equipe, com o teu CRM, que, nossa senhora, eu cobro muito disso. E se você não executar, não vai dar certo. Tem empresa que contrata a gente, que a gente se coloca como próprio patrão da empresa, falando, cara, faz isso, isso, isso e isso. Porque realmente não teve referência. Quando falta referência, você não sabe o que executar e você executa mal, gera um burburinho no mercado de que está tudo ruim, mas quando você faz o básico muito bem feito, você consegue ter um resultado bacana. E às vezes não precisa vender 4, 5, 6 milhões no mês para falar que você tem um bom resultado. Se a gente olha muito para a linha final da DRE, onde tem ali o teu lucro líquido, você tem um resultado ali compatível com a tua equipe, você tem uma equipe enxuta, você entrega um bom produto para o teu cliente, você está satisfeito com isso? Aí a gente vai ter muito mais empresas qualificadas para que a gente tenha um bom mercado. Essa falta de referência e de execução é o que mais me chateia quando eu vejo uma conversa entre integradores que falam que está tudo ruim.
Porque se você não quer fazer o básico, cara, a culpa não é do mercado, a culpa é tua. E a gente tá aqui para te dar referência e te ensinar a executar. Então, acho que parte muito disso também. Boa. Pegando um pouco aqui do que o Thiago falou, mas levando para outro ponto que no meu 3º mês de mercado eu entendi um ponto que era muito importante, que era justamente a parte dos canais de entrada, que era justamente o que ia me gerar demanda. E hoje a gente conversa com muitos integradores e muitos deles se queixam de geração de demanda. Se queixam e às vezes eles não estão olhando para o canal de entrada. Eu acredito que dentro desse 1 mês, falei com bastante integrador, e eu acredito que 70% a 80% dos integradores que eu conversei, eles trabalhavam no máximo 2 canais de entrada. Não sei se é o que acontece com os integradores que vocês conversam também, acredito que é a mesma coisa, mas trabalha no máximo 2 canais de entrada, e quando trabalha, nem sempre é trazendo o processo correto. Ah, o teu time faz PAP? Faz. Mas como é que ele faz? Vai pra rua. Ou vai pra rua, não tem processo em vai pra rua. Ah, sua empresa faz tráfego pago? Faz. Como é que faz? Ah, eu chamo o gestor, eu pago ele, coloco o crédito e ele faz o tráfego pago. Ah, você trabalha em indicação? Ah, indicação é o meu principal canal de entrada. Como é o teu canal de indicação hoje? É indicação passiva? É indicação ativa? Mas como assim? Tem diferença indicação? Então, eu acredito que hoje é uma das dores que o nosso cliente sente. E como o Thiago falou, a gente está aqui para trazer processo para dentro do jogo. Canal de entrada, geração de demanda também tem processo. O Gil falou aqui sobre recrutamento. Cara, recrutamento tem processo. Uma das coisas que eu aprendi com o Yuri quando eu entrei na 4C como cliente foi isso. O Yuri virou para mim e falou, eu falei, cara, Yuri, eu não tô conseguindo contratar. Aí a primeira pergunta que ele fez para mim foi, quantas entrevistas tu fez? Aí eu falei 2. Aí ele, pô, tá aqui já o problema. Você precisa, assim como a venda tem métrica, você fala com 5 clientes para fechar fala com 10 clientes para ajudar uma reunião. Assim como na venda tem métrica, no recrutamento também tem métrica. Você precisa pegar tantos currículos para agendar tantas entrevistas, para conseguir contratar tantos profissionais, para encontrar tantos profissionais qualificados. Então, esse para mim é um ponto de clareza e, cara, mais uma vez, é processo. Boa, boa, boa. Galera, a gente tem muita coisa para fazer, porque hoje a gente está dentro do Solar Experience. E haja chegar a mensagem aqui. Tem coisa para fazer, tem ambiente, tem graças a Deus, os alunos chegando lá para um evento que vai ser incrível para mim. Eu acredito que para vocês, a 2ª edição. É um novo momento que a gente vai criar. Sempre eu falo que depois do Solar Experience a gente cria um novo momento, um novo apps para dentro da nossa empresa e principalmente das pessoas que vão sair daqui cheio de conhecimento para levar para dentro da sua empresa e colocar em prática. Estamos em Foz do Iguaçu. Primeiramente quero agradecer a todos aqui que vão assistir, vão compartilhar. Segue o canal aqui do Yuri Conduru. Aqui a gente tem antigos apps do Insight de vendas, mas a gente vai gerar muito conteúdo de qualidade, não só para gerar corte para o Instagram, mas para gerar a linha de conhecimento que você, integrador, você, vendedor, você que não é do mercado, possa aprender com a gente. E eu queria fazer esse momento com vocês aqui. Não dá para colocar todo mundo aqui na mesa, né? Trazer o resto do time financeiro ou algo do tipo, mas essa galera que vocês vão ver muito. E ainda tem os mentores, que a gente vai ter podcast com os mentores aqui, os mentores que fazem parte da 4C. E convidar vocês, cara, a acompanhar um pouco da nossa jornada. E você que é integrador, você que ouviu um pouco do que a 4C fez, ouviu um pouquinho, só um pouquinho da história, segue o Instagram, vai estar aqui na descrição do YouTube, o Instagram de todo mundo. Compartilha pra galera aqui, porque o Gil gera muito conteúdo de valor pra internet. O Jonathan não gosta muito de Instagram. E o Lucas também. Então o Thiago compartilha, porque tudo que a gente gera aqui de conteúdo, o Thiago também está envolvido para que a gente consiga levar a informação da melhor forma possível. Deu para perceber que é um mix de pessoas totalmente diferentes. Sim. E é incrível como eles se controlam, tá? Estão bem comportadinhos. Esse corte vai durar 10 anos, então a gente tem que se comportar. Se comportaram direitinho. Porque nos bastidores, é resenha garantida. Até falar que tá gravando. Quando ele falou 1, 2, 3, parou. Parou a resenha aqui. Mas é isso. Obrigado, meninos.
Bora querer. Bora querer, papai. Bora querer. Bora querer. Que já tem muita coisa pra gente fazer aqui já agora. E é isso. Obrigado, gente. Curte, comenta, compartilha. E é isso. Tamo junto. Valeu.